Dando continuidade à história Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. 25ª parte. Reagindo. Desde que se decidira a encontrar uma garota para namorar seriamente e se casar com ela futuramente, Hugo passou a participar mais assiduamente das baladas, eventos e comemorações para as quais era convidado. Na maioria desses agitos, John Peters ia com ele, o que o divertia muito, pois John era realmente uma figura. Envolvia-se com as mais lindas jovens convidadas com as quais trocava seu número de celular, sempre passando um ou dois números errados, para que elas não pudessem entrar em contato com ele. Se porventura se reencontrasse e ele fosse questionado a respeito, mentiria dizendo que fizera aquilo sem querer ou que o seu celular estava com defeito. Hugo se divertia muito com isso. Só mesmo John para inventar uma coisa dessas para preservar a sua canalice. Foi numa dessas baladas que John Peters chamou Hugo de lado e disse com a voz bem-humorada de sempre: "Hugão, velho, você tirou a sorte grande essa noite. A garota mais gata do pedaço está babando por você." "Por mim?" Espantou-se Hugo, que como sempre estava distraído com os seus próprios pensamentos. Ao voltar os olhos na direção que o amigo lhe indicou, Hugo avistou uma jovem de rosto bonito, olhos insinuantes e corpo escultural. Algo nela o surpreendeu, provavelmente o interesse com que olhava para ele. "Chega nela, cara!" incentivou John eufórico. "Essa já tá no papo." Percebendo que o colega de time não se moveria sem um empurrãozinho seu, John agiu. "Olá", disse ele com seu galanteio cafajeste de sempre. "Olá", respondeu a jovem com um sorriso sublime. "O meu amigo está um pouquinho tímido esta noite, mas achou você muito gata." "Eu também o achei muito gato." "Seu nome é?" "Audrey Janet." "E do meu amigo é Hugo Audrey." "Venha cá, vou apresentá-los." Puxando-a delicadamente pelo punho, John levou a moça até Hugo. "Hugo, essa é Audrey." "Audrey, este é Hugo." Hugo, cortês como sempre, abriu um sorriso bastante receptivo. "Olá." "Vou deixá-los a sós. Aproveite a companhia um do outro." E piscando maliciosamente para o colega, John partiu em busca de uma garota para com ela desfrutar a noite. Voltando-se para Hugo, Audrey comentou com toda franqueza: "Estava de olho em você desde que chegou." "É mesmo? Não percebi." "Notei, e por pouco eu não me deprimi. Afinal, eu me acho uma mulher interessante. Pelo menos me achava até perceber que não havia chamado a sua atenção. Desculpe-me, eu não estou nos meus melhores dias." "Algum problema?" "Nada que vale a pena mencionar. Pelo menos não a essa hora, nem num lugar tão bacana como este. Vamos dançar?" E os dois foram para a pista de dança. Sendo uma boate que mesclava músicas modernas e antigas, o casal se divertiu muito ao som do sucesso de Madonna, no início dos anos 90. Numa pausa para refrescarem a garganta com um bom drink, Audrey Janet finalmente teve a oportunidade de conhecer melhor Hugo. "Sua fisionomia não me é estranha, sabe? Eu tenho a impressão de já tê-lo visto em algum lugar." Ele riu lindamente. "E já, com certeza. Sou jogador de futebol." "Jura? Nunca pensei que conhecer um. Como é a vida de um jogador? Deve ser interessante, não? Pelo menos penso que é." A voz de Audrey era doce e agradável,
algo que Hugo muito apreciou. Requer muito treino e muito fôlego. Imagino, não deve sobrar muito tempo para namorar, não é mesmo? Não chega tanto, Hugo corou. Você ainda está disponível ou já está enrolado com alguma garota? Disponível, ele riu. Ando me empenhando tanto nos meus treinos e jogos que sobra pouco tempo para encontrar uma garota bacana para trocar ideias. Um homem determinado, você. Admiro isso. E você o que faz? Ainda estou na faculdade. No minuto seguinte, Audrey Janet detalhou seu objetivo de vida. Seu tom de voz era doce e ela parecia escolher a dedo cada palavra para se expressar. Por achar Hugo muito tímido, foi ela quem tomou a iniciativa de beijá-lo pela primeira vez. O beijo o surpreendeu. Andava tão carente que qualquer tipo de afeto lhe era bem-vindo. Daquele encontro nasceu um profundo interesse de Hugo pela garota, da mesma forma que ela parecia inteiramente interessada nele. Na cabeça do rapaz, só mesmo uma mulher poderia recolocá-lo no rumo certo e dar um verdadeiro sentido à sua vida, fazê-lo esquecer-se de vez de todo o drama vivido ao lado de Christopher. A aproximação dos dois foi se intensificando nas semanas subsequentes, onde eles saíam para jantar, dançar e curtir um cinema. John se mantinha sempre incentivando Hugo a namorar a garota. E aí, vocês já ficaram? Quis saber ele, curioso como sempre. Não, é claro que não. Não? Como assim não? Vocês estão saindo há semanas e até agora nada. Daqui a pouco ela vai achar que você é viado. Eu mesmo vou acabar achando isso de você, Hugo. Em que década você vive, véi? Resolveu agora dar uma de bom moço? Foi isso? Se liga, cara. Chega aos finalmente com a garota o quanto antes. Não vai me dizer que você está precisando tomar Viagra. Não me diga, por favor. E com um tapa caloroso nas costas do amigo, John Peters gargalhou. Desde então, Hugo se manteve receoso de que o pior acontecesse ao tentar ficar com Audrey. Se ele broxasse, a garota certamente espalharia para todos que Hugo, o grande jogador, destaque da atualidade, não era de nada na cama, e isso logo se tornaria manchete nas principais meios de comunicação sensacionalista. Ele já havia se deitado com Baby 2 vezes e não tivera problema algum, mas isso fora antes dele ficar com Christopher, antes de comprovar que tinha mesmo muita atração por um homem do que por uma mulher. Certa noite, ao apanhar Audrey em seu apartamento, a jovem convidou Hugo para entrar. Eu estou quase pronta. Dê-me só mais alguns minutinhos. Tudo bem, respondeu Hugo com repentino acanhamento. Minutos depois, os dois saíam para irem ver uma peça de teatro muito comentada na ocasião. Na volta, foi a própria Audrey quem sugeriu a Hugo que entrasse um pouquinho. Algo que ele aceitou de prontidão, porque no fundo ansiava confrontar o seu medo de não ser bom o suficiente novamente ao ter intimidades com uma mulher. Audrey serviu-lhe um cálice de vinho e Hugo se encorajou a beber, na esperança de relaxar toda a tensão que lhe atormentava a alma, naquele instante. Enquanto isso, a jovem pôs uma música suave para descontrair o ambiente e sentou-se ao seu lado no sofá. Eu gostei da peça, foi bem divertida. Eu também. Percebendo a forte tensão do rapaz, Audrey decidiu tomar a iniciativa. Eu quero você, Hugo. Quero-o inteirinho para mim, só para mim, murmurou ela com a voz aveludada ao seu ouvido. Sua iniciativa o deixou ainda mais tenso. Mesmo assim, eles se beijavam, e na hora H, Hugo recuou, tomado de súbito pânico. O que foi? Surpreendeu-se a moça. Relaxe, você já fez isso antes, não fez?
Os olhos dele brilharam de tensão. Vem cá, vem, insistiu ela sedutoramente. Ele não podia falhar. Seria uma vergonha se o fizesse. Lembrou Hugo silenciosamente. No entanto, era justamente o medo de falhar que mais poderia prejudicá-lo naquele momento. Entornando o cálice de vinho, Hugo admitiu: desculpe, acho que o vinho, ao invés de me relaxar, deixou-me um pouco tenso. Às vezes acontece. Eu entendo. Na próxima eu não quero pressioná-lo. Eu sei. Naquele instante, Hugo queria simplesmente sumir do mapa, tamanha vergonha que sentia da situação. Por fim, a coragem surgiu de algum lugar, fazendo com que ele tivesse finalmente um intercurso com a namorada. Apesar de toda a tensão, tudo correu como esperado, para sua total surpresa e alívio. Aquilo o deixou mais feliz e seguro de si desde então. Ao contar para John, o colega fez festa com o rapaz e ergueu-o no braço e o jogou para cima, como um pai costuma fazer com o filho, quando está muito feliz. Não demorou muito para que a mídia começasse a comentar sobre Hugo e sua namorada. Sendo ele o jogador revelação e sensação do momento, logo as manchetes sobre o seu relacionamento ganharam também destaque nos principais meios de comunicação do mundo. Aos olhos de todos, Hugo parecia realizado e feliz. Por dentro, no íntimo, a solidão continuava importunando-o sobremaneira. Por que se sentia só, tendo uma garota amorosa ao seu lado, novos amigos e o carinho dos fãs? Era a pergunta que não queria calar dentro de si. Só mesmo um metafísico poderia lhe explicar, caso tivesse oportunidade. Que solidão a 2, a 3 ou em 1000 só aparece quando o ser humano se distancia de si próprio, da sua essência, da sua alma. Em muitas noites, sem poder conciliar o sono, Hugo visitava a página de Vanessa, no Orkut, para obter notícias de Christopher. Então recordava-se do mundo fascinante que ele e Christopher haviam compartilhado. Durante aqueles 10 anos de convívio, especialmente da época em que namoraram, ainda tinha bem vivo na memória o primeiro dia em que os dois se amaram, e quanto aquilo foi transformador para ambos. Revendo a sua vida, cada minuto já vivido, Hugo constatou que Christopher estivera sempre ao seu lado nos melhores e piores momentos, transformando os maus em bons com a sua simples presença e tornando todas as estações muito mais felizes do que normalmente seriam se não estivesse na sua companhia. Teria Christopher realmente se esquecido dele? Seria mesmo feliz como aparentava nas fotos da rede social? Em algum momento do dia seria capaz de se recordar do quão bom foi o convívio dos dois? Hugo sabia que seria capaz de afagá-lo em seus braços, confortá-lo em seu ombro, perdoar-lhe por tudo o que lhe fizera, caso o encontrasse pela vida, necessitando de sua ajuda. Perdoá-lo-ia pelos socos que ele lhe dera e pela indiferença com que o tratara nos últimos tempos, transformando a sua vida num completo desamor. Ao voltar os olhos para a tela do computador, onde se viam as fotos de Vanessa, Christopher e o filho, Hugo precisou ser corajoso para admitir para si que tudo entre ele e o rapaz agora era somente passado, e que ele precisava se desprender daquilo, se realmente quisesse voltar a ser feliz. Com Audrey, ele deveria se casar e ter filhos. Isso era o que de mais sensato ele poderia e deveria fazer doravante em benefício próprio. Ainda que essa lhe parecesse a melhor opção para evitar sofrimento futuro, Hugo se sentia mal com a ideia, especialmente por saber que, para realizá-la, ele estaria enganando Audrey, que pensava ser amada por ele.
quando na verdade ele apenas a usava para fugir da solidão, da saudade do seu grande amor e se adequar àquilo que a sociedade julgava ser o certo. O que sentia por ela não era amor. Nunca fora nem nunca seria. Bem sabia ele após quase 2 anos de namoro com a jovem. O correto era terminar com ela, deixando-a livre para encontrar um sujeito que realmente a amasse e com ele construísse uma família com base na verdade e não na mentira. Isso sim seria demonstração de caráter da sua parte, demonstração de honestidade e respeito ao próximo, como ditam as leis de Deus. Sendo assim, Hugo decidiu terminar o namoro com a jovem e quando a procurou, Audrey o surpreendeu, pedindo um tempo para os dois. Você quer um tempo? Espantou-se Hugo diante da moça que lhe parecia muito sincera. Sim, afirmou ela, muito certa do que queria para si. Sabe, Hugo, eu gosto de você. Você gosta de mim. Mas é apenas gostar. Para um casal permanecer junto, é preciso paixão. Uma forte e envolvente paixão. Pelo menos assim penso eu. Eu entendo. E foi com um grande alívio para Hugo ouvir aquilo. Uma libertação. Uma nova oportunidade para tirar as suas próprias máscaras. Ao saber do rompimento, John Peters falou-lhe sem reticência. Mulher é que nem metrô, Hugo. Perdeu uma, vem logo outra atrás. E Hugo novamente se divertiu com a total falta de sensibilidade do amigo. Quando a TV, ligada no noticiário, mostrou uma reportagem sobre o time de futebol do qual Hugo fazia parte, Christopher empolerou-se no sofá para assistir. Ao darem destaque para Hugo, a nova promessa do futebol australiano, Christopher perdeu a cor. Não sabia que o rapaz estava se destacando no mundo futebolístico àquele ponto. Ao vê-lo ao lado de John Peters, o ponta-direita de maior prestígio do futebol australiano da ocasião, Christopher se sentiu novamente mordido pela inveja, pelos ciúmes e pela revolta. Hugo estava vivendo a vida que ele tanto sonhou para ele, a vida que ambos planejaram ter enquanto eram amigos. Seus pensamentos foram interrompidos pelo choro do filho. Um choro ardido que fez com que Christopher rapidamente tampasse os ouvidos e saísse de casa, ansiando por sossego mental e físico. Tão imerso pelo ódio ficara ele, ao ver Hugo brilhando nos campos de futebol, que demorou a notar a aproximação da esposa. Christopher, chamou Vanessa, você está bem? Não. Sim. Ele olhou assustado para ela. Vai ficar tudo bem. Vai sim. Ele queria muito acreditar naquilo. O Luquinha, explicou a jovem, queria dormir e ao mesmo tempo não. Sabe como são as crianças, né? Por isso estava ranhento, pobrezinho. Luquinha? Inquiriu Christopher, como se Vanessa estivesse falando grego com ele. O nosso filho, Christopher. Ah, sim, lógico. O menino realmente não significava muito para o rapaz, tanto que ele ainda se perguntava por que a criança tomara parte da sua vida, se ele nunca sonhou ter um filho. Seus planos eram outros, sempre foram, desde que se descobrira um craque no futebol. A vida que ele levava agora era exatamente oposta à que ele tanto sonhou e planejou. Sua vida ideal seria a mesma que o Hugo estava levando e que o destino misteriosamente havia lhe tirado das mãos. Mas não fora o destino responsável por tudo aquilo. Foram as suas atitudes que o levaram para aquele fim. Ele não fora bravo o suficiente para assumir a vida que tanto sonhara e poderia ter.
Mas isso Christopher se recusava a ver e admitir para si mesmo, assim como muitos que preferem responsabilizar terceiros ou a vida por aquilo que lhes cabe fazer. 26ª parte. Uma nova chance. Enquanto Hugo ganhava fama internacional no mundo dos esportes, ele se via cada dia mais infeliz. Durante os treinos, jogos e tudo mais que girava em torno do futebol, ele se mantinha inteiro, dedicado e produtivo. Longe de tudo e de todos, era um rapaz cada vez mais desesperado, tentando fugir da sua própria sombra, carregada de medo, insegurança, tristeza e desilusão. Quando chegou a notícia de que um time americano estava disposto a comprar o seu passe por uma fortuna, Hugo se viu balançado, não pelo dinheiro, mas pela oportunidade de viver em outro país, acreditando que longe do seu país natal, ele também estaria longe dos seus problemas. Ao pedir uma opinião sincera para John Peters, o amigo lhe foi direto. Cara, se fosse eu, assinava com esse time. A grana é fabulosa. Não é pela grana, John. Se não é pela grana, é pelo quê, Hugo? Pela Disneylândia? Pela parada gay em Nova York? Pela Angelina Jolie? Não brinque, cara. John fez uma careta e prosseguiu. Assine logo, Hugo. Vai fundo. Meta a cara. Se não for bom, pelo menos você tentou. É uma experiência que pode ser excelente para a sua vida. Vai nessa, velho. Contagiado pelas palavras do amigo, o próximo passo de Hugo foi conversar com os avós a respeito. Amadeu e Marta foram da mesma opinião que John Peters. Uma mudança de ares, comentou Amadeu empolgado. Sim, meu neto, irá lhe fazer muito bem. Toda mudança nos faz bem, Hugo, pontuou Marta carinhosamente. Não que os nossos problemas deixem de existir, mas tornam-se menos evidentes, pelo menos diante de tanta coisa nova que iremos viver nesse novo lugar. Assim sendo, Hugo aceitou a proposta do time americano e logo a mídia se agitou em torno da sua contratação milionária. Com o dia da mudança para os Estados Unidos se aproximando, o rapaz começou a perder as suas noites de sono. Saber que ficaria longe do país em que nasceu, ainda que somente por alguns anos, mexeu com seu emocional. No dia do embarque, por diversas vezes ele pensou em desistir da viagem. Amadeu então o aconselhou. Hugo, meu querido, vá adiante. Se não gostar de lá, você volta, mas vá em paz e com muito otimismo. Sem otimismo, não conseguimos as melhores coisas da vida. Vovô. O rapaz não se conteve, abraçou Amadeu e chorou em seu ombro. Sabia que o avô se mantinha forte perante ele, somente para lhe dar a coragem necessária para dar a esse grande passo em sua vida. Com a avó, Hugo chorou noutro tanto. Foi John Peters quem o levou até o aeroporto. Não quisera a presença dos avós ali para não fraquejar na hora H. Voo 881 para Boston, Estados Unidos. Plataforma 8. Anunciou a companhia aérea. Chegou a hora. Agitou-se Hugo internamente. Ele deveria ter apanhado a sua bagagem de mão e acompanhado os demais passageiros para a fila de embarque. No entanto, o frio na barriga o fez permanecer sentado na poltrona de espera, sentindo-se como um pêndulo, oscilando entre o sim e o não, o longe e o perto, a vontade de esquecer o passado e o medo novamente de não conseguir. Força, Hugo, uma nova vida o espera, longe, bem longe de todo o peso que o seu amor por Christopher desabou sobre o seu coração. Não mais haverá sobre sua cabeça um céu cinzento e sem esperança.
disse-lhe uma voz interna a qual ele quis muito dar crédito. Não restava mais quase ninguém na fila de embarque quando ele finalmente levantou-se e seguiu para lá. Vá em frente, cara, e seja feliz. Incentivou-se mais uma vez, decidida a nunca mais se lembrar de Christopher e de tudo o que viveu ao seu lado. De agora em diante, viva somente o presente e o futuro, nada além do presente e do futuro feliz que possa vir a ter. Ao entrar no avião, a aeromoça o acompanhou até a sua poltrona na primeira classe. Minutos depois, o avião começava a deslizar vagarosamente pela pista, enquanto os comissários de bordo explicavam aos passageiros o que fazer em caso de emergência. O avião fez meia volta e ficou aguardando a permissão para partir. Agora não havia mais volta. Seu destino estava traçado, admitiu Hugo para si mesmo. A mudança para outro país o distanciaria do caos que se transformara sua vida. Em seu país natal ficaria seus problemas. Longe dali, tudo poderia ser diferente. América, murmurou ele, aprumando-se na poltrona e respirando fundo. Que Deus esteja comigo, que os meus pais também me acompanhem. As turbinas do avião aceleraram e logo o Boeing ganhou os céus. Seus ouvidos ficaram entupidos na mesma forma que sentia toda vez em que descia uma serra para ir ao litoral. Ao mesmo tempo em que a viagem lhe parecia assustadora, era também fascinante e excitante. Logo foi servido o jantar e Hugo percebeu que muitos dos passageiros se serviam de dose de uísque ou vinho para relaxar a tensão e dormirem mais facilmente. Talvez ele devesse fazer o mesmo. Dito e feito, a bebida o fez adormecer. Nada mais podia perturbá-lo, pelo menos por hora. Um recomeço. Quando Hugo acordou, o Boeing já sobrevoava os Estados Unidos da América. Enquanto aterrava, o conselho do avô voltou a ecoar na mente do rapaz. Seja otimista, meu neto. Sem otimismo, não conseguimos as melhores coisas da vida. E novamente Hugo se apegou àquilo com alma. Representantes do time norte-americano aguardavam por sua chegada ao aeroporto, e foi tão bem recebido por todos que isso lhe deu a certeza de que havia mesmo feito a escolha certa, assinando com o time americano de futebol. Do aeroporto, ele foi levado diretamente para o flat onde residiria. Pelo caminho, da janela do carro, admirou a cidade na qual agora viveria. Por se ver ali, seus olhos se encheram d'água. A esperança de esquecer de vez tudo o que fizera parte do seu passado e que tanto o ferira, voltou a animá-lo. O flat era espaçoso e muito bem decorado. A vizinhança excelente, com tudo perto, um lugar verdadeiramente privilegiado da cidade. O inglês americano era praticamente igual ao australiano, divergindo apenas em algumas palavras, expressões e sotaque. No dia seguinte, Hugo foi apresentado aos diretores, treinadores e colegas do time, do qual agora faria parte. A recepção foi também magnífica. Ele participou de muitos programas de TV e rádio, e logo não se falava noutra coisa no mundo esportivo do país e do mundo senão da sua contratação. Em seu jogo de estreia, Hugo marcou 2 gols, e nos seguintes pelo menos um foi de sua autoria. Com isso, conquistou ainda mais fãs. Ao participar de coquetéis e celebração para os quais era convidado, o rapaz voltou a se portar como heterossexual, envolvendo-se com lindas jovens porque assim achava que deveria ser, para manter a imagem que todos no mundo apreciavam de um jogador famoso como ele. Acreditava que na América, por ser um país mais liberal, ele poderia finalmente se soltar, despir-se das máscaras e ser finalmente quem era na alma.
mas ainda lhe faltava coragem para tanto. Enquanto isso, em seu país de origem, Christopher se via tomado de pensamentos trevosos, por ver o ex-amigo cada vez mais bem-sucedido como jogador de futebol. Tornava-se cada dia mais difícil para ele suportar a sua própria realidade. Enquanto Hugo alcançava a fama, o sucesso e a fortuna, ele se mantinha preso àquela cidade e àquela vida sem oportunidades, suportando um casamento sem amor, sem paixão, somente de aparências. Não levaria muito mais tempo para que o ódio e a revolta o consumisse por inteiro, ganhando força redobrada a ponto de fazê-lo cometer uma loucura. Certa manhã, ao encontrar o marido com aquele olhar de derrota e desilusão, Vanessa perguntou: Bom dia, está tudo bem com você? As faces de Christopher se ruborizaram, asfixiadas pela aparição repentina da esposa. Está sim, mentiu ele, olhando com certa raiva para ela. Vanessa já o conhecia suficientemente para saber que ele mentia. Em todo caso, achou melhor evitar o confronto e mudou de assunto. Você viu como o Luke está cada vez maior e mais esperto? Christopher assentiu por assentir. Nada que girava em torno do menino despertava o seu interesse. Você poderia brincar mais com ele, Christopher, sugeriu Vanessa pacificamente. Ele é seu filho. Até parece que você não gosta dele. Trato-o da mesma forma que o meu pai me tratava. Não sei ser diferente. Sinto muito, Vanessa. Poderia, pelo menos, tentar ser mais amável com ele. Amável e companheiro. Quando ele for maior, seremos. Ele estava para deixar a casa quando Vanessa lhe disse, olhando no fundo dos seus olhos: Christopher, não espere o dia de amanhã para se tornar presente na vida do seu filho. Precisamos amar o próximo como se não houvesse amanhã, porque tanto ele quanto você podem morrer de uma hora para outra, e com isso jamais terem oportunidade de viver esse amor. As palavras dela o assustaram. Pense nisso com carinho, Christopher. É preciso amar, como se não houvesse amanhã. E novamente os olhos dele se abriram um pouco mais, tomados de espanto. Sem mais, ele partiu para o seu trabalho, que tanto odiava. É preciso amar como se não houvesse amanhã. É preciso amar como se não houvesse amanhã. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Era só nisso que ele conseguia pensar naquele instante. Maldita frase! Vanessa jamais deveria ter lhe dito aquilo. E o seu ódio se voltou contra ela dessa vez. Mas um dia, nos Estados Unidos da América, Hugo estava mais uma vez diante do laptop, investigando a página de Vanessa no Facebook. Diante das fotos dela com o marido e o filho, tornava-se evidente o quanto eles eram felizes lado a lado. Especialmente Christopher. Pelas fotos, não vi um traço sequer de infelicidade ou insatisfação por parte do rapaz, em relação à vida que escolhera para si. Sinal de que o ex-amigo havia mesmo feito a escolha certa: casar com uma mulher e ter filhos. Pena que com ele, Hugo, aquilo não funcionou, e só lhe restava agora uma insatisfação pessoal cada vez mais crescente. Mal sabia que aquele rapaz sorridente e entusiasmado com a vida, que nas fotos parecia extremamente apaixonado pela esposa e pelo filho, estava longe de ser o verdadeiro Christopher, na alma. Por dentro, Christopher morria aos poucos de infelicidade e insatisfação, tal como ele, que também se mostrava feliz e bem-sucedido como jogador na mídia, enquanto intimamente se sentia cada vez mais deprimido e desmotivado para continuar vivendo.
Um enxame de pensamentos negativos voltou a deixá-lo desesperado nos minutos seguintes, como se uma força sobrenatural o obsediasse com propósitos malignos de arrastá-lo para as trevas. Nessa hora, mais uma vez, parecia ficar fora de si, prestes a cometer uma loucura. Era preciso fechar os olhos, respirar fundo e se concentrar na respiração para se acalmar novamente. Ao recuperar o domínio sobre si mesmo, ele se sentia completamente desprovido de energia, como se algo vampiresco o tivesse sugado totalmente do seu corpo. Aquilo começava a preocupá-lo. O ideal era procurar um psiquiatra ou um psicólogo para ajudá-lo, ainda que tivesse medo de se abrir com um deles por receio de que revelasse ao mundo o que tanto o afligia. Outro modo de abrandar o seu desespero era procurar se entreter com bons livros, como seu avô lhe havia ensinado quando criança. Isso o fez ir novamente até a livraria mais perto de onde morava, em busca de um bom título do universo literário que pudesse preencher o seu vazio interior. Ali, leitores de todas as idades transitavam pelo local em busca de um bom livro para entreter o tempo. Moças lindas, loiras, morenas, elegantemente vestidas, e rapazes bem apanhados, com seus cabelos devidamente penteados e alisados com gel. Também lotava o café da famosa livraria. Espiando os títulos em exposição, Hugo chegou à seção de literatura infantil e infanto-juvenil, onde 3 crianças estavam sentadas ao lado da mãe, que lia para elas com grande entusiasmo um trecho de um livro com lindas gravuras e muito colorido. Isso fez lembrar-se da época em que o avô fazia o mesmo por ele. Ao notarem a sua presença, os pequeninos olharam-no com cara feia, como se ele fosse um intruso, atrapalhando aquele momento tão íntimo e único dos filhos com as suas progenitoras. Assim sendo, ele se afastou, decidido a procurar por seu livro favorito dos tempos de infância. Castelo de Areia era o título da obra. Amadeu lera tanto para ele que Hugo chegou a decorar o texto. Ainda estaria sendo publicado? Perguntou-se, disposto a procurar na estante com a letra C, pelo título em questão. Ao ver um atendente, achou melhor pedir-lhe ajuda, mas o sujeito passou tão rápido por ali que não ouviu o seu chamado. Assim, ele mesmo decidiu fazer a busca. Ao tirar um livro da prateleira, outro veio junto e caiu. Por pouco não atingiu a cabeça de um leitor que estava ali próximo, agachado, para poder enxergar com maior facilidade os títulos que ficavam nas prateleiras mais baixas da estante. O sujeito, muito cordialmente, apanhou o livro em questão e o devolveu para Hugo. Obrigado, agradeceu, corando até a raiz dos cabelos. Caiu sem querer. Acontece. Respondeu o fulano, olhando com maior atenção para Hugo, que acabou sorrindo-lhe amarelo novamente. Foram os olhos do sujeito, de 1,80 m de altura, que mais chamaram sua atenção. Eram tão castanhos quanto as sobrancelhas e o cabelo devidamente penteado e repartido. Discretamente, Hugo ficou a observar o fulano, que usava um blazer marrom por cima de uma camisa num tom verde musgo muito bonito. Seu rosto era forte, sereno e agradável de ver. Transmitia-lhe algo de bom. Hugo ainda examinava o moço quando este novamente olhou para ele e sorriu com simpatia. Aquilo o deixou tão desconcertado que rapidamente fechou o senho e tentou se ocupar com alguma coisa. Voltou a procurar por um atendente que finalmente lhe deu atenção. Pois não? Eu procuro um livro infantil que o meu avô costumava ler para mim, quando eu era criança. Eu gostaria de saber se a editora ainda o publica. Se vocês o têm para venda. E qual é o nome? Hugo? Hugo?
Estranhou o funcionário fazendo ares de quem puxa pela memória. Não, não, Hugo sou eu. Corrigiu-se, batendo com a palma da mão na testa. Que cabeça minha! O nome do livro é Castelo de Areia. Murmurou o funcionário, indo até o terminal consultar o estoque da loja. Não, não temos mais esse livro na loja. E ele também está fora do catálogo. Eu sinto muito. Que pena. De qualquer modo, obrigado. O rapaz lhe fez um aceno e foi atender outro cliente. Ao voltar-se para trás, Hugo se surpreendeu ao encontrar o sujeito que, até minutos atrás, estivera de olho. Desculpe-me, adiantou-se o fulano com simpatia, mas eu não pude deixar de ouvi-lo. Eu também fui muito fã desse livro quando eu era menino. É uma pena que muitos livros, bons como esse, deixam de ser editados com o passar do tempo. Isso impede as novas gerações de conhecerem lindas obras literárias como essa. O sujeito de 29 anos de idade falava bonito, com um timbre de voz agradável e sonoro. Eu vim aqui lhe dizer, continuou o moço calmamente, que há um sebo não muito longe daqui e lá, talvez, você possa encontrar uma cópia do livro que procura. O olhar do fulano despertou em Hugo uma deliciosa paz interior ou algo mais que ele não saberia definir em palavras. Demorou alguns bons segundos até que percebesse que o moço à sua frente havia terminado de falar e aguardava o seu feedback. Obrigado, exclamou Hugo, corando novamente. Obrigado pela sugestão. Vou querer ir lá sim. As palavras saíram arrastadas dos seus lábios, tamanho embaraço que sentiu diante do estranho. Eu vou anotar o endereço para você. Prontificou-se o sujeito, tirando a carteira do bolso e de dentro dela um cartão seu de visita, onde anotou no verso o que pretendia. Ao entregar-lhe, Hugo rapidamente leu o que ele havia escrito e, virando o cartão, leu também o seu nome impresso ali. Gabriel Calloway. Pronunciou com simpatia. Eu mesmo, muito prazer. Hugo Martini. O jogador de futebol? O próprio. Que honra! Suas mãos tomaram a de Hugo num aperto quente, amigo e encorajador. Não sou muito fã de esporte, mas eu conheço o suficiente para saber que você é um dos melhores jogadores da atualidade. Obrigado. Eu prefiro os livros. Gosto mais da companhia deles do que do esporte em geral. E abaixando a voz, Gabriel completou com súbito bom humor. Confesso a você que só vou à academia porque eu realmente preciso dela para me manter sadio. Se não... Ambos riram e Hugo comentou. Então, você é um psicólogo? Ando pensando ultimamente em fazer uma análise. É sempre bom. Se precisar de alguma dica, é só me ligar. Obrigado. E sem saber por quê, Hugo novamente se sentiu bobo diante do sujeito. Bem, gaguejou ele. Eu já vou indo. Espero que você encontre o livro, desejou Gabriel de coração. Sim, foi uma ótima dica. Obrigado. E os dois se prenderam pelo olhar mais uma vez, o que deixou Hugo tão desnorteado que por pouco não colidiu com uma pilha de livros em pirâmide que havia ali perto para exposição. Ao sair da livraria, depois de um momento de hesitação, Hugo voltou o olhar para o interior da loja através da vitrine. Assim pôde avistar Gabriel, que também se virou na sua direção como se pressentisse essa ação. O encontro de olhares deixou Hugo inibido diante da situação, receoso de que o sujeito o achasse estranho por ter feito aquilo ou alguém mais ali, que estivesse atento ao seu comportamento, pensando o mesmo. Voltando para casa, Hugo novamente olhou para o cartão,
recebido minutos antes. Leu e releu o nome até desanimar outra vez com a possibilidade de procurar ajuda psicológica. Apesar de Gabriel ter lhe passado certa confiança, lembrou-se do perigo que poderia correr se um psicólogo desrespeitasse a ética profissional e expusesse os seus segredos na mídia. Sendo um jogador famoso, muitos meios de comunicação sensacionalista pagariam uma bela quantia por seus segredos e escândalos. Sendo assim, amassou o cartão e o jogou numa lixeira próxima. Todavia, seguiu pensando em Gabriel, em sua simpatia e no quanto ele gostou de conhecê-lo, ainda que por tão pouco tempo. Ao ver-se novamente só em seu apartamento, a solidão e a tristeza atingiram-no em cheio. Saíra para comprar um livro para entreter o seu tempo e nem isso trouxera com ele. O jeito era mesmo tentar distrair-se com um programa de TV. Tentando se encontrar. Certo dia, Jordan Winters, o treinador americano de Hugo, comentou com o rapaz: "Estamos notando certo abatimento em você, Hugo. O que há? Algum problema com seus avós?" "Não, com eles está tudo bem. E com você?" "Comigo?" A pergunta pegara Hugo desprevenido. "Bem", mentiu ele despudoradamente. "Acho que é saudade de casa, só isso." "Está faltando uma garota na sua vida, Hugo. Uma que você leve a sério, com quem possa construir uma família." "Será?" "Certamente que sim. Namore uma por mais tempo do que o habitual, para que possa conhecê-la melhor. Jamais terá oportunidade de saber o que uma garota pode lhe oferecer, permanecendo ao lado dela por apenas uma noite, uma semana ou um mês. Sei bem que os homens gostam de aventura, mas eu sei também que não é de aventura que eles se realizam mais tarde. Opinião minha, tá?" "Obrigado por se preocupar comigo, Jordão." Hugo só dissera aquilo para encerrar de vez a conversa. Já não aguentava mais ter que se misturar com garotas para acobertar o seu desejo de amar um homem. No dia seguinte, ao chegar ao flat onde morava, Hugo foi surpreendido por Gabriel, bem em frente à portaria. "Hugo? Gabriel?" O sujeito sorriu para ele, demonstrando felicidade por tê-lo reencontrado. "E aí, já deu uma passada no sebo de que lhe falei?" "Ainda não." Hugo amarelou e, para fugir do assunto, perguntou: "Você, o que faz aqui? Veio falar comigo?" Desta vez foi Gabriel quem corou: "Não, eu vim apenas encontrar uma amiga que por coincidência mora nesse flat." "Sério?" "Pois é." O assunto morreu e tanto um quanto o outro ficaram temporariamente sem graça um na frente do outro. "Bem", Gabriel voltou a falar, procurando quebrar o desconforto. "E os treinos, como vão?" "No maior esforço. Queremos ganhar a próxima Copa." "Bacana." "Temos adversários fortes, mas com um bom treino e um excelente técnico." A conversa foi interrompida pela chegada de Daphne, a amiga de Gabriel. As apresentações foram feitas e logo os dois partiram. "Bem, eu já vou indo. Foi bom reencontrá-lo." Antes de tomar o elevador, Hugo acompanhou Gabriel se retirando do flat na companhia da moça. Uma vez mais ele pensou no quanto seria interessante namorar um homem como ele, bonito, distinto e sereno. No entanto, Gabriel Calloway era mais um dos muitos heterossexuais felizes ao lado da sua namorada. Depois do banho, para distrair a cabeça, Hugo decidiu sair para tomar alguma coisa num bar da vizinhança. Escolheu uma das mesas do fundo do local encostado à parede, para que não fosse reconhecido e perturbado por fãs. Dali poderia ver quem mais estava no local e também as pessoas que transitavam pela calçada. Uma ótima distração para uma cabeça vazia como a sua.
Logo, uma garçonete de voz gentil e musical apareceu para atendê-lo. Posso ajudá-lo? Um leve sorriso cortou o rosto sério do moço. Um cappuccino. A moça anotou o pedido e minutos depois trouxe-lhe a bebida. Assim que a colocou diante dele, permaneceu observando até Hugo se voltar para ela e dizer com certa secura: É só, obrigado. É que... A moça corou. Você é aquele jogador que volta e meia aparece na TV, não é? Hugo pensou em negar para poder ficar mais à vontade no recinto. Todavia, sua sinceridade falou mais alto. Eu mesmo. Cara! A garçonete suspirou. Parabéns, você é lindo! Avermelhando-se como um pimentão, Hugo agradeceu o elogio e voltou a se concentrar no que bebia. Logo outros mais no bar notaram a sua presença e chegaram a passar por sua mesa, só para confirmar se era ele mesmo o famoso jogador. Ele ignorou todos, limitando-se a olhar para o cappuccino em suas mãos com uma expressão desolada e infeliz. Saber que os outros, principalmente os jovens como ele, gozavam de liberdade e alegria ao lado dos seus amores, e ele parecia pagar por um crime que não cometeu, era claustrofóbico e injusto. Assim sendo, ele pagou pelo que consumiu e partiu, atarracando ainda mais o boné sobre a cabeça para que se tornasse o mais irreconhecível possível. Ao chegar ao flat, evitou usar a porta da frente para não ter que cruzar com quem estivesse ali. Pelos fundos era sempre mais seguro para aqueles que desejavam evitar contato com o público. Minutos depois, lá estava ele de volta ao seu covil, sentindo-se mais uma vez como se tivesse sido enterrado nu e, o que era pior, por si mesmo. Diante da TV, pulando de canal em canal, encontrou uma reportagem sobre a importância da terapia na vida dos gays adolescentes. Algo que prendeu totalmente a sua atenção e o fez se perguntar mais uma vez se não deveria procurar por esse tipo de ajuda. Estimulado pelo que assistiu, Hugo consultou a internet em busca de psicólogos que tivessem consultórios no bairro. Por fim, interessou-se por um nome, Ellen Stone, e procurou obter informações a seu respeito. Em seguida, ligou para o seu consultório e deixou o seu nome e telefone para contato. No dia seguinte, logo pela manhã, a profissional retornou a ligação para marcar um horário para os dois se conhecerem e, quem sabe, firmarem uma terapia. No dia e hora combinados, lá estava Hugo presente à sua primeira sessão. Sentia-se nervoso e não queria demonstrá-lo, o que só servia para deixá-lo ainda mais tenso. Ellen Stone lhe fez breve apresentação do seu método de trabalho e, a seguir, abriu espaço para Hugo falar. Os olhos dele então se voltaram para o quadro de pendurado na parede, o qual ficou admirando por um longo e silencioso minuto. Bonito, comentou porque achou que deveria dizer alguma coisa para quebrar o seu constrangimento. Silenciou-se mais uma vez, procurando focar os seus olhos em qualquer coisa que pudesse fazê-lo se sentir menos constrangido diante da psicóloga. Então, subitamente riu. Você deve estar se perguntando o que eu, um cara tão bem-sucedido nos esportes, está fazendo aqui, não é mesmo? A mulher se manteve olhando naturalmente para ele. Eu ainda tenho dúvidas se realmente a terapia é a solução para o meu problema. Você tem um problema? Acho que sim. O objetivo da terapia é ajudá-lo diante dele, Hugo. Acho que só nascendo de novo para eu realmente me ver livre do meu problema. Movido por um obscuro instinto de defesa, acrescentou. Não quer dizer que eu não seja normal, eu sou, mas...
A profissional nada opinou, manteve-se quieta, aguardando por novas palavras que pareciam cada vez mais difíceis de serem pronunciadas pelo paciente. Por fim, Hugo conseguiu encarar a mulher sem se desviar dos seus olhos, como até então vinha fazendo, e disse com notória segurança: Acho melhor eu ir embora. Nem sei por que estou aqui. Foi tolice da minha parte eu ter marcado essa sessão. Isso aqui é para maluco e eu não sou um. Não. Ellen procurou tranquilizá-lo. Aqui você que manda, Hugo. Essa hora é toda sua. Diga somente o que sentir necessidade quando sentir necessidade. Ninguém o está forçando a nada. Você é livre para decidir o que é melhor para você mesmo. E Hugo novamente olhou com atenção para ela, com os seus olhos azuis cristalinos, pensando, mais uma vez, no quanto seria bom ter alguém com quem pudesse compartilhar os seus temores, ainda que incerto se deveria ou não se abrir. Ele acabou cedendo. Eu tive um grande amigo, sabe? Conhecemos-nos quando ainda éramos criança. Desde então, nunca mais nos separamos. Aprendemos a jogar futebol juntos. Um estimulava o outro. E por isso nos tornamos tão bons. Então veio a adolescência. E, novamente, a incerteza e o medo dominavam, a ponto de fazê-lo substituir o que ia dizer por outras palavras. Ele era tão craque no futebol quanto eu. Teria assinado com um time profissional famoso, tal como aconteceu comigo, se ele não tivesse desistido na última hora. Ele foi mesmo um estúpido, um perfeito imbecil por ter jogado fora uma oportunidade dessas. Preferiu se casar e ter filhos e... Os olhos de Hugo brilharam, tomados novamente de súbita vergonha, enquanto a psicóloga se mantinha atenta às suas palavras, transmitindo-lhe conforto e confiança por meio do olhar. Mesmo assim, ele não conseguiu expor o seu drama, o que o fez mentir, dizendo que precisava ir mais cedo para casa, pois acabara de se lembrar de um compromisso. Sem mais, levantou-se da poltrona, pediu novamente desculpas pelo ocorrido e partiu, acelerando os passos. Somente lá fora voltou a respirar melhor. Foi como se tivesse sido privado do ar durante o tempo em que permaneceu no consultório. Para ele, era bem mais fácil enfrentar um ginásio lotado de torcedores, cometer uma falta ou deixar de marcar um gol decisivo do que se abrir com qualquer um que pudesse ajudá-lo diante do que tanto lhe oprimia a alma. Por isso, não compareceu às 2 sessões seguintes, marcadas com a terapeuta, alegando uma desculpa qualquer. O mais chato naquilo tudo foi se encontrar com a mulher no parque, no dia que alegou estar jogando fora da cidade. Por receio de reencontrá-la, passou a correr no local, noutro horário. Faltava-lhe agora somente coragem para dizer à profissional que ele não queria mais continuar a terapia. Quando junto do seu time, durante os treinos ou os jogos, o conflito de Hugo lhe dava trégua, porque não havia tempo para pensar nos seus dramas. As atividades não lhe permitiam, a alegria de jogar o afastava de qualquer tristeza. Mas ao voltar para o flat, vendo-se longe de tudo e de todos, o choque com a sua realidade era inevitável e não havia como fugir. Certa tarde, quando seu maior desejo era morrer por se sentir vazio e infeliz, o seu celular tocou, lembrando de que era hora de ir para a terapia. Pela primeira vez, ele achou melhor comparecer, disposto a receber ajuda, capaz de impedi-lo de fazer qualquer loucura contra si ou qualquer semelhante seu. Ellen Stone o aguardava, tal como das outras vezes em que ele marcara e não compareceu. Mostrou-se feliz com a sua ida, e ele pareceu mais solto na sua presença.
Desta vez, Hugo, sem rodeios, acabou revelando-lhe qual era o seu maior problema. Falou com tanto ímpeto que, ao terminar a sua narrativa, estava ofegante. É isso, disse ele por fim. O meu drama é este. O meu maior tormento é este. O meu maior problema, o meu maior conflito é esse. Ellen nada opinou. Continuou em silêncio, aguardando por novas palavras. Você não vai me dizer nada? Eu não estou aqui para julgá-lo, Hugo, apenas para ajudá-lo a encontrar respostas dentro de si que possam libertá-lo de qualquer conflito ou caos interior. Ele permaneceu olhando para ela com os olhos a ir e vir. Então, subitamente, mergulhou o rosto nas mãos, arrependido amargamente de ter se aberto com ela daquela forma. Com desagrado, ele falou: Eu não deveria ter dito nada. Não sei o que me deu para... Hugo, esse espaço é seu, para você dizer o que sentir necessidade. Mesmo assim, eu não confio, nem em você, nem em ninguém. A única alegria que me resta nesta vida é o futebol, pelo qual eu sou apaixonado. Se eu for expulso da liga, a minha vida então, enquanto você não confiar em mim, eu não poderei ajudá-lo. Ele se levantou inquieto. Eu já estou indo. Hugo, hoje você deu um grande passo a favor do seu bem maior. Eu estou contente com isso. Ele mordeu os lábios, não se permitindo compreender a importância do que ela lhe dizia. Naquela mesma noite, depois do horário do expediente, Hugo ligou para o consultório, deixando um recado na secretária eletrônica. Ligara naquela hora exatamente para não ser atendido por ninguém, especialmente pela psicóloga. Não tinha coragem de lhe dizer, ainda que por telefone, que não mais faria terapia. Dias depois, durante o seu Cooper habitual, Hugo novamente cruzou com a mulher no parque, o que o fez se sentir muito mal diante dela. Tão desnorteado ficou que precisou se sentar num dos bancos do lugar na esperança de acalmar os seus nervos. Tomava um Gatorade para recuperar as suas energias quando Gabriel Calloway apareceu de surpresa. Hugo! Gabriel? Atrapalho? Não, eu dei uma parada só para recuperar o fôlego. Tudo bem com você? Sim, sim. Deve ser difícil, para não dizer chato, não ter muita privacidade, não é mesmo? Em certos momentos é sim, Gabriel, mas é o preço que se paga pela fama. Eu entendo. Acho que eu entendo, mas só mesmo nos tornando uma celebridade para saber exatamente como é. Hugo assentiu, procurando sorrir amigavelmente. Diante daqueles olhos azuis tão lindos, tão profundos, que pareciam buscar algo inalcançável, Gabriel sentiu necessidade de dizer: Hugo, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Sei bem como é difícil estar morando numa cidade nova, longe da família e dos amigos. Você sabe? Sim, porque também não sou daqui. Eu sou de Nebraska. Minha família é toda de lá. Amigos, colegas. Entendo. A adaptação para você deve ser bem mais árdua do que para mim. Afinal, você também está morando longe do país em que nasceu. Por isso, se precisar de um amigo, eu estou aqui. Obrigado. Hugo por pouco não chorou. Seria de fato muito bom poder contar com um amigo, um novo amigo, mas ele teve vergonha de lhe dizer que havia amassado seu cartão de visita e jogado fora. Antes que se sentisse ainda mais constrangido na frente do americano, Hugo, com fingido entusiasmo, falou: Bem, eu já vou indo. Foi muito bom revê-lo, Gabriel. Até mais. Sem delongas, partiu, deixando Gabriel novamente apreensivo com seu estado, com a nítida sensação de que o rapaz vivia um conflito interior muito grande,
o qual poderia perturbá-lo muito mais ainda. Aguardem, a história continua.